cabeça está inchada. Eu sei disso, a minha também está. E eu vou citar o mantra que várias pessoas que trabalham na mídia, que falam sobre o Fluminense, soltaram durante o ano. Ninguém é maior do que o Fluminense. Eles só esquecem de dizer que ninguém dentro do clube, nem jogador, nem diretor, nem presidente, ninguém é maior do que o Fluminense. Mas nenhum jornalista, influenciador, nenhum deles também é maior do que o Fluminense. E agora eu vejo cagar em regra. Tem que sair fulano, tem que sair ciclano, tem que sair beltrano, a culpa é dele, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. É sua culpa, amigo. Você que só fala de Fluminense. Você que orientou errado. Você que indicou errado. Porque eu fico assim abismado. Cara, a intenção não é atacar ninguém. Mas vamos ter um pouco de humildade. Vamos reconhecer os fatos e entender os erros reais. Que é para que amanhã ou depois esses erros não voltam a ser cometidos. Por isso que eu falo para você que a lealdade é o Fluminense e não a minha vaidade. Eu não quero lealdade à minha vaidade. Nós fomos classificados ontem por erros nossos e por uma força do outro lado que nós conhecemos bem e resolvemos persegui-lo de forma absurdamente errada. Mas vamos tocar sobre esse assunto depois. Vamos desabafar? Hoje é um vídeo de desabafo. Vem comigo. Diga lá, Planeta Color. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença nesse dia tão difícil. Ok? Não pela derrota. A derrota faz parte do jogo. Mas as atitudes que nós tomamos, e não é de hoje, foram que construíram essa derrota. Nós temos que ter discernimento, cabeça fria e inteligência para reconstruir o clube, porque o ano que vem temos tudo pela frente novamente. E o sucesso ou insucesso da nossa jornada no ano que vem passa muito pela decisão que tomarmos agora. Não adianta querer jogar todo mundo fora, que nem eu vejo alguns metidos a deuses que eu vejo por aí. Tem que mandar fulano embora, ciclano embora, que fulano não serve, que ciclano não serve. Mas na verdade, para eles, o que não serve são aqueles que não atendem à vaidade deles. Se atender à vaidade deles, não interessa se joga bola ou não, pode ficar. E eu não gosto dessa porra. Eu estou aqui de olho no Fluminense. Ok? Estou aqui de olho no Fluminense. Tudo que eu vejo é para favorecer, para beneficiar, para fortalecer o Fluminense. E não a mim próprio. Vamos começar por aí. Nós tivemos uma primeira partida que estava muito desgastada, é fato. O jogo contra o Bahia foi muito difícil. Nos classificamos. Mas nós não temos uma ambição. Uma coisa que eu sempre reclamei do banco, o nosso treinador, a falta de ambição, a falta de buscar resultado. O Zubeldia vem fazendo um excelente trabalho, mas você vê os auxiliares trabalhando mais do que o Zubeldia. O Zubeldia parece uma marionete, parece que ele não quer se desgastar tanto. Ele fala com os auxiliares falarem com o campo. E, cara, isso não é Europa. Isso não é Europa. Nós tomamos o segundo gol contra o Vasco no primeiro jogo porque o nosso treinador já estava feliz com o empate. O nosso treinador não tomava atitude para ganhar o jogo. E nós acabamos tomando o segundo gol por causa disso. E ontem, novamente, nós tínhamos tudo para ganhar o jogo no tempo normal. Ah, mas nós ganhamos o jogo de 1-0. Não foi o suficiente. Falta culhão para o Zubeldia. Coragem. Coragem. Nós não estamos acostumados com isso. Segundo tempo de jogo, com 15 minutos, o jogo era nosso. Primeiro tempo tivemos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas eu vou falar sobre o primeiro tempo depois.
quero falar sobre o segundo primeiro. Por quê? Porque o time do Vasco estava morto, estava entregue. O Serna sem perna. E o lateral direito do Vasco pior do que o Serna. Aí vem a pergunta que não quer calar. Por que ele não botou o Riquelme para botar correria em cima do lateral? O time todo do Vasco estava cansado. Principalmente o lateral. E não me surpreendo se depois algum deles comentar que não estava legal. Porque era para nós termos definido o jogo no tempo normal. Mas nós ficamos com medo de jogar. Ficamos com medo de buscar o resultado. Quando eu falo nós, não é o Fluminense. É o nosso treinador. E aí fica me fazendo substituiçãozinha. Ah, que tem amarelo, eu vou tirar. Ah, que tem amarelo, vou tirar. E objetividade para o time, nada. Nada. Cara, isso para o Fluminense é pouco. Zubeldia fez um bom trabalho? Fez. Mas para o Fluminense é pouco. Eu não concordo quando falam que o elenco do Fluminense é ruim. Eu não concordo. Eu discordo completamente. Ele é mal utilizado. Por que ele é mal utilizado? Acabei de citar. Isso ontem era jogo, estava gritando pelo Riquelme. Ele não bota o Riquelme. Se o treinador não confia em trabalhar com o elenco, não quer dizer que o elenco seja ruim. Quer dizer que o treinador é covarde. Quantas vezes você já viu o Riquelme atuar? Quantas vezes você aplaudiu o garoto? Então isso diz muito mais sobre o treinador do que o elenco. Ok? Vamos para a decisão por pênalti. Quem foi que disse que John Kennedy é batedor de pênalti? O segundo pênalti do Canóbio, cara, eu não concordo, mas entendo. Canóbio começou a bater pênalti agora, recentemente. Não é um jogador acostumado em bater pênalti em jogos decisivos. Tá, ele acabou de bater recentemente um pênalti muito bem, deu uma pancada no meio do gol, beleza. Ontem ele sentiu a pressão, deu um peteleco no meio, com medo, acabou perdendo. Acontece. Os grandes batedores de pênalti já perderam. Tá. Agora John Kennedy. Vamos culpar John Kennedy porque perdeu o pênalti. Quando é que você ouviu que o John Kennedy era batedor de pênalti? Quem pega Fluminense Sport na Ilha do Retiro, John Kennedy fez o último gol dele de pênalti, batendo mal pra cacete. A bola entrou de sorte. E por que que eu, treinador, em sã consciência, vou mandar esse rapaz bater de novo? E uma coisa que eu quero falar aqui, que eu achei que o Zubeldia fez bem. Eu tanto critico o Zubeldia por ele sacrificar os nossos centroavantes. Ontem não, ontem os centroavantes jogaram de centroavante. O Everaldo ficou mais presente na área e o John Kennedy mais presente na área. Inclusive, se os dois tivessem mais ritmo de jogo na posição, ali de centroavante, eu acho que a gente também poderia ter ganho o jogo no tempo normal. Principalmente o John Kennedy, que perdeu algumas batidas de bola dentro da área, mas era nítido a falta de ritmo, a falta de entrosamento com a posição, por estar muito tempo jogando longe dali. Mas, vida que segue. Fomos desclassificados, mas, cara, a coisa que mais me chama a atenção é ver pessoas que falam de Fluminense, que vivem falando de que o Fluminense é maior que todo mundo, ninguém é maior do que o Fluminense, mas eu acho que eles se acham maiores do que o Fluminense. Porque eles acusam os jogadores de uma forma assim, tão, como é que eu vou dizer para vocês, tão iminente, que é a ponto de causar raiva em qualquer torcedor que estejam observando eles. Cara, isso me incomoda. Sabe por quê? Porque vai passar o ano que vem todinho, se o jogador não sair do Fluminense, com a torcida pegando no pé do cara. Tudo por quê? Porque alguém que quer falar de Fluminense, que vive de Fluminense, que depende do Fluminense, mas não é maior do que o Fluminense, tá botando pilha errada no time. Tá botando pilha errada na torcida. Tá botando pilha errada em todo mundo que vive em torno de Fluminense.
Então eu acho que nós temos que ter muita inteligência agora, tá? Muita inteligência. Tem jogadores ali que devem sair? Devem. Tem jogadores da base que tem que ter aposta, tem que ser elevado ao profissional, tem que ser valorizado no profissional. Eu acredito muito nisso, tá? Exemplo de Luan Freitas, exemplo de Kaique Almeida, já tem que ficar no profissional. Nós vamos ter uma baixa, infelizmente, uma baixa muito ruim para o ano que vem. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós vamos começar a temporada agora em janeiro. Então a mexida não pode ser igual aos outros anos. Quando se manda um monte embora e vai preparando o time até chegar em junho, quando começa o Brasileirão. O Brasileirão já começa em janeiro agora. Então nós temos que ter inteligência. Tem que parar com esse negócio de cair em pilha de quem fala de Fluminense, que quer que mande todo mundo embora, porque o cara quer ter assunto durante as férias, mesmo que elas sejam curtas. Então vamos ter um pouco de coerência, um pouco de inteligência e pensar no que é melhor para o Fluminense. O gol, eu não mexo no gol. O gol tá, para mim, tranquilo. Um goleiro titular que é um monstro e 2 goleiros reserva com experiência europeia, com muito talento. A única coisa que falta a ambos é ritmo de jogo. Nossa lateral direita está bem servida. O Guga, como eu sempre falei para vocês, quando o jogo é grande, o Guga rende bem. E ontem, mais uma vez, entrou e rendeu bem. Tá? Mas o meu reserva imediato do Samuel Xavier seria o Júlio Fidelis. Por quê? Porque o Guga não consegue manter essa concentração quando o jogo tem um apelo menor. Mas o Guga eu acho extremamente importante para a equipe. Do lado esquerdo, precisamos de um lateral esquerdo. Ok? Se não vai apostar na base, se não vai apostar no Léo Jansen, nós temos que trazer um lateral esquerdo. Nós não sabemos se o Fuentes vai continuar, como é que está a situação do René, que já tem uma certa idade. Precisamos. Eu gostaria muito, se possível, se repatriasse o Caio Henrique. Mas eu não sei se é possível. Quanto à nossa zaga, tem uma penca de zagueiro, que eu acho que, com muito respeito, eu agradeço os serviços e encerraria o ciclo no Fluminense. Sou bem sincero para vocês, tá? Isso aí eu posso falar, assim, com uma certa tranquilidade, porque os substitutos nós já temos ali. Na minha concepção, ali, Manuel, Thiago Santos, já podem se despedir do clube. Agradeço por todo o trabalho, tenho meu respeito por tudo, minha gratidão, mas eu acho que essas 2 vagas têm que ser ocupadas pelo Luan Freitas e pelo Kaique Almeida. Sou bem sincero e objetivo. São 2 garotos que já estão prontos. Já estão prontos. Se vai dar certo ou não, só vamos saber se botar para jogar. Se tiver oportunidade. Ignacio Freitas continua. Ainda temos o Davi Schultz e temos o Igor Rabelo. Eu acho que para mim está fechado ali a zaga. Tá? Volância, Bernal, Martinelli e Hércules. Porra, fundamentais, não podem sair, em hipótese alguma. O Otávio eu não sei se fica. O Otávio vai depender. Eu acho que tem contrato, não sei se vai ter proposta. Mas é um jogador que eu vejo com pouco espaço para o ano que vem. Temos o Wallace Davi, que tem que ser mais respeitado no profissional. Ou bota o garoto no profissional, ou então deixa no sub-20 e segue a carreira dele. Porque o garoto já mostrou que tem potencial. Se é profissional, deixa no profissional. Bota para beber água do conhecimento junto com os jogadores do profissional. Eu gosto de ficar rebaixando o moleque toda hora para jogar no sub-20, gosto de ser errado. Ainda temos o Gustavo Dorman na base. Já está com 20 anos, jogador promissor, muito bom. Então aí estamos bem servidos. Estamos bem servidos. Lavega, Lescano, esses jogadores têm potencial e têm que ganhar espaço. Eles precisam ter oportunidade. Ok? O Lescano no meio, o Lescano é um substituto natural do Ganso. Nós já temos o Acosta no time, tá ali, daqui a pouco o Ganso para. O Lescano tem que ter ritmo de jogo. Isso é gritante.
O que estão fazendo com o Lescano e com o Lavega é destruir o ativo do clube. São dois jogadores com potenciais enormes. Já foi provado isso. Dá a impressão que são boicotados. Eu sei que não é verdade. É apenas excesso de medo dos treinadores que passaram pelo Fluminense. Esse ano só treinador medroso. Deus do céu. Mas eu vou falar sobre isso no final. Atacante de lado. Keno, muito obrigado por tudo. Mas eu já não vejo o Keno com a mesma vontade, o mesmo empenho de outras oportunidades. Também é outro que abraça. Thiago Santos e Manuel. O ciclo se encerra. Obrigado por tudo. Santi Moreno é uma incógnita. Tem potencial, mas como é que está a situação dele? Se adaptou? Não sei. Só quem está lá dentro que pode julgar isso. Ok? Soteldo mostrou que pode ser útil. Recuperou a autoestima, voltou a jogar bem, infelizmente se contundiu. Mas é um jogador que tem meu respeito. Jogar bola a gente sabe que joga demais. Joga demais. Riquelme é outro que tem que ter oportunidade. Não pode ficar sendo descartado do jeito que está sendo. Serna e Canóbio são titulares? São. Mas podem ser preservados mais vezes. Podem até perder a posição mais vezes. Quando eu falo perder a posição, é a gente acabar com esse estigma de titular e reserva. Por quê? Porque o calendário não deixa ter esse luxo. Não deixa ter esse luxo. O que nós temos que fazer não é ter time A e time B. O que nós temos que fazer é ter duas equipes encorpadas em uma só. Que os jogadores entendam cada um a sua função. A hora que não puder jogar Canóbio, que não puder jogar o Serna, que entre Riquelme, que entre Lavega e que a gente não perca com isso. Mas para isso o treinador tem que entender que isso tem que ser homogêneo. Não pode um jogador estar jogando todos os jogos e o outro sem ser relacionado para todos os jogos. Quando nós sabemos que todos têm condição de jogar. Ok? Centroavante. Eu vejo muita coisa com centroavante. Que eu não concordo. Hoje a mídia pauta como nós temos os piores centroavantes da face da terra. Eu não vejo por aí, família. Eu acho que o centroavante, a posição de centroavante, foi a mais sacrificada no nosso elenco. De forma covarde e irresponsável. Por quê? Porque tem que se achar um jeito de jogar. Mas você não pode abrir mão de atacar. Esse jogo contra o Vasco, como eu falei anteriormente, foi o primeiro jogo em que eu vi os centroavantes fazendo parte dentro da área. Coisa que foi raro durante toda a temporada. Quer trazer um centroavante bom? Traga! Seja bem-vindo. Agora, para mandar embora, cara, eu acho difícil. Por que eu acho difícil? Porque nós só temos um mês para ver isso. Nem um mês, na verdade. Vai acabar, praticamente acaba o ano, começa o Carioca. E já começa o Brasileiro. Aí a vaidade, o nojinho vai falar mais alto. Aí nós temos o quê? Lelê está voltando. Lelê quer oportunidade. É uma opção interessante, nós não temos essa característica no elenco. Vai dar certo ou não? Não sei, cara. Só vamos saber se testar, pô. Lelê já provou seu valor pelo Volta Redonda e no Fluminense. O ano em que ele se contundiu, ele vinha bem. É a solução? Não sei. Mas vale a pena testar, pô. Não tem como aqui, eu daqui, usando de responsabilidade, falar o que vai dar certo e o que não vai. Eu estaria enganando vocês. E essa não é a minha intenção. Ok? Eu acho que antes de gastar dinheiro pra cacete com alguém que a gente não tenha certeza que vai resolver, nós temos que olhar as opções que nós temos. Até para não cometer um ato de, desculpa a expressão, de burrice. Aí já pensou um jogador que não é valorizado aqui, sai para outro clube e vira a sensação? Já aconteceu outras vezes, ok? Já aconteceu. Vai trazer Roger Guedes? Se trouxer, beleza. Esse eu acredito que dá certo. Ainda assim não se tem certeza que vai dar. Nós temos muitos jogadores renegados até para a posição. Temos o Luan Brito. Temos o João Neto. Temos o Matheus Reis, que voltou de contusão. Então nós temos muita gente. No meio campo é a mesma coisa. Temos o Agner. Temos o Iago Ferreira.
jogador que nunca deu certo? Claro que não, pô. Sabe por que nunca deu certo? Porque a maioria desses jogadores, quando eles foram testados, eles não foram testados com profissional. Eles foram testados naquele começo de ano, onde pega os juniores, junta com os piores reservas e botam para iniciar a temporada. Você gostaria de ser avaliado dessa forma? Imagina você se fosse jogador. Ou você gostaria de ser avaliado numa oportunidade junto com os titulares? Eu acho que aí tem uma diferença muito grande. Porque muitos falam dos moleques de Xerém. Tá lá. Tem gente que chora pelo Cauã Elias até hoje. Se o Cauã Elias está no Fluminense, ia virar volante como jogou no frente de volante, pô. O cara fez 4 gols e virou ídolo. O cara de 4 gols. Jogando de volante com o Mano Menezes. Aí foi vendido, ai meu Deus, vendeu. Meu irmão, quem foi vendido vai jogar lá, vai brilhar lá e vida que segue. Ele está na Rússia, ele não está na Inglaterra, não está na Espanha. Cara, futebol é isso. E é um jogador que já tinha deixado claro que queria sair do Fluminense. Então por que eu vou chorar por um jogador que não quer ficar, porra? É muita falta de amor próprio pelo clube e mais vaidade tentando achar picuinha. Ok? Saiu o comunicado que Thiago Silva se despediu dos jogadores após a partida de ontem. Se realmente o Thiago encerrou seu ciclo no Fluminense, e com um motivo muito justo, muito nobre, porque o cara está aqui no Fluminense desde o ano passado, longe da sua família, e a gente viver longe de quem a gente ama é muito difícil, cara. É muito difícil. E o Fluminense não foi correto com o Thiago dessa vez. Eu vou falar sobre isso. Na verdade, não foi correto com a torcida. E isso eu falo muito da diretoria. Mas se realmente o Thiago não continuar conosco para o ano que vem, coisa que eu torço, eu estou na expectativa monstra do retorno do Nino para formar a zaga com o Thiago. Eu acho que nos deixaria com uma Libertadores muito próxima. Eu acredito muito. Essa para mim é a melhor zaga da América do Sul, se ela se formar. Mas se por acaso o Fluminense não conseguir reverter a cabeça do Thiago Silva, eu só tenho uma coisa a falar para o Thiago: gratidão por tudo. Não existe a menor possibilidade de qualquer torcedor ter raiva do Thiago. Um monstro, um gentleman, um cara que provou que é Fluminense acima de todas as coisas. Ao lado da família, o amor ao clube está colado. Tanto é que ele deixou a família lá para passar a temporada passada e essa com a gente. Agradeço por tudo. Obrigado por tudo. E é uma honra ter tido um craque como você no nosso elenco. Peço a Deus que segure um pouquinho mais a saudade, que passe mais uma temporada com a gente, que você, aos 41 anos, na minha concepção, ainda é o melhor zagueiro do Brasil e um dos melhores do mundo. Então eu torço para que a diretoria consiga demover essa ideia da cabeça do Thiago, tá? Agora, vamos ver o outro lado. Thiago Silva veio para o Fluminense porque a diretoria o trouxe, mas a diretoria que eu tanto torci para ganhar a eleição, para que a situação ficasse no poder, porque essa diretoria atual de Mário Bittencourt fez coisas maravilhosas pelo Fluminense, eu tenho que reconhecer isso, mas também eu tenho que conhecer, tenho que falar a verdade, porque o que o Mário Bittencourt fez com o Thiago Silva foi sacanagem. Por que foi sacanagem? Não foi pessoal, mas acabou afetando o Thiago Silva de forma pessoal. Primeiro porque o Thiago Silva veio para jogar com o Diniz. E esse é o ponto de quem acusa os jogadores. O pessoal que fala de Fluminense, que acusa os jogadores, eles não batem no peito e falam o erro foi nosso, porque isso envolve vaidade. Essa é a grande verdade. Thiago Silva foi chamado para jogar com o Diniz. E quando o Thiago Silva veio para o Fluminense, uma pressão de determinado setor da mídia
fica muito forte em cima do Mário Bittencourt. E o Mário Bittencourt abre mão de suas convicções, a coisa que eu mais admirava no presidente. E ele em julho, meio do ano, me tira o treinador com uma desculpa esfarrapada de reordenar a rota, de corrigir a rota. E a rota que trouxe um retranqueiro medíocre, que mesmo com todos os jogadores saudáveis e mais reforços, nos fez passar vergonha para o Atlético Mineiro, vergonha mais de uma vez para a Juventude, onde fomos humilhados na Libertadores e na Copa do Brasil e quase fomos rebaixados. Então isso aí ainda é sequela de 2024. Porque a minha diretoria errou de forma bizonha, de forma infantil, perdeu a convicção, perdeu a personalidade. Só que eu não posso falar que a diretoria errou sozinha. Essa é a grande verdade. Porque você, que hoje está malhando aí os jogadores, você também fez parte dessa bizarrice. Porque se nós fomos desclassificados ontem para o Vasco, vocês têm que entender, nós não perdemos para o Vasco em si. Nós perdemos para um treinador corajoso, um treinador competente, um treinador capaz de bancar o que ele pensa. Um treinador de responsabilidade, um treinador com convicção, um treinador que jamais deveria ter saído do Fluminense. E eu sempre bati nessa tecla. Se quiser comentar a viúva de Diniz, o problema é de vocês. Cada um com a sua opinião. Eu, no caso, prefiro ser chamado de ser viúva do Diniz do que de submisso do Mano. O que o Mano trouxe para o Fluminense? O Mano só trouxe medo, insegurança, covardia. E ainda tinha as pessoas que brigaram para tirar o Diniz do clube, dizendo, nossa, como a coletiva do Mano é maravilhosa, sem se preocupar com o que ele fazia em campo. Diniz foi de forma covarde atacado por parte da torcida, por parte dessas pessoas que falam de Fluminense e nunca levantou a voz contra a torcida. Nunca. Enquanto o Mano, que era apoiado por esses, dava banana para o nosso torcedor e ninguém falava nada. Todo mundo se omitia, com medo de Diniz voltar, sabe por quê? Porque o Diniz tem personalidade, não deixava fazer o que quisesse. Tinha respeito, tinha responsabilidade no trabalho. Enquanto os outros eu não vi tanto. Então, tudo que nós estamos colhendo agora, nós plantamos lá atrás. Zubeldia fez um bom trabalho, fez. Só que o Fluminense tem que ser mais. Ele tem que ter coragem, tem que ter culhão para ir buscar o que realmente interessa a torcida tricolor. Quer título, quer vitória. Nós queremos que ele erre, mas por tentativa, não por omissão. Ok? E, cara, a verdade é essa. Diniz nos desclassificou da Copa do Brasil. Essa é a grande verdade. Para você que tem birra do Diniz, que pegou raiva do Diniz por causa dessas pessoas que falam do Fluminense perseguindo o Diniz, faça uma reflexão. E ainda assim, no final do ano de 2024, com todo o elenco disponível, com reforços, quem salvou o Fluminense da queda para a Série B foi os milagres do Fábio, a incompetência dos adversários e aqueles 6 pontinhos conquistados pelo Diniz lá atrás. Desculpa, galera, mas esse desabafo tinha que ser feito, ok? Forte abraço a todos, tamo junto, Flusão. Com Flusão, pelo Flusão, sem vaidade. Só estou procurando ser o mais leal ao meu pensamento possível, ok? Até a próxima e a gente se vê por aí. Faltou coragem pra gente.